A maneira brasileira de jogar futebol tem a ver com a síncopa, com o tempo que falta, que tem que ser completado. Como diria o Tom Zé. É isso, é um tempo que tem que ser completado, né? E fica por conta do improviso, da invenção, da criação, a invenção desse tempo. Já que você colocou em termos de tempo, né? É um tempo que falta, que se completa com a ginga, com o corpo, né? Enfim, com o swing. Todas essas expressões são sinônimas. Eu acho que a maneira brasileira de jogar tem a ver com isso. E que o branco que joga futebol no Brasil já joga com isso. É diferente do branco europeu. Claro. Porque também, se não for assim, não sobrevive, não faz gol, né? O negro, vamos dizer assim, o negro ensinou o branco a jogar este futebol, esta maneira. Mas fala, Vilarinho. Eu entendo que a qualidade surge da quantidade. Um país continental como o nosso, em que massas aderem a esse esporte fantástico, magnífico, consequentemente, surgirão craques. E o brasileiro, com a qual eu concordo totalmente. O que faz a diferença, nós não podemos cair nessa visão racista, porque a grande maioria dos craques argentinos e uruguaios, mais argentinos até, não são negros. Não. Os grandes craques são brancos. Entretanto, eles têm o quê? Eles têm uma origem italiana, de tradição, de aprendizado, de muita ginga também. E o tango. A ginga, a dança, a nossa dança, as nossas raízes culturais permitem ao brasileiro que ele desenvolva habilidades para o drible, né? para corte, jogadas sincopadas, né? Típicas da nossa música. Agora, há um detalhe que nós não podemos esquecer: a contribuição do futebol de praia para a formação de grandes craques no Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, em que aquela década de 30, em que a Zona Sul não estava ocupada do jeito que ficou na década de 40, 50, o maior de todos, que inclusive desbancou Leônidas na seleção brasileira, Heleno de Freitas, jogador vindo da praia. E também a praia exige habilidades, controle. E o fato... o tempo. E o fato e o do jogo futebol, aéreo, né? Porque o sujeito tem que tirar a bola da areia para... E o fato do futebol ser praticado por massas populares em terrenos baldios, até em ladeiras, em terrenos que às vezes são pequenos, obrigou o jovem, né, rua de paralelepípedo nos subúrbios do Rio, a desenvolver técnicas de trabalhar a bola, fazer combinações, armações, manobras ofensivas. Zico jogou em rua de em pequeníssimos espaços físicos. Né? Isso permitiu que o drible nosso seja insuperável. E nós vamos ter que fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco. Aí nós vamos, no próximo bloco, discutir mais essa evolução, a profissionalização do futebol. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, discutindo a relação entre o futebol e a política. Participam dessa nossa conversa o historiador Joel Rufino, o jornalista e escritor Carlos Vilarinho e o jornalista Nelson Rodrigues Filho. Na verdade, o futebol se tornou, como outras profissões contemporâneas, uma via de ascensão social e até de enriquecimento para pessoas de parcelas mais empobrecidas da população que poderiam ascender pelo talento, pela sua arte, pela sua competência específica numa atividade. Só que esse caminho ele vem se revelando um caminho tortuoso, em que muitas vezes esses talentos são desperdiçados, né? Por exemplo, dá um caso bem emblemático disso, Garrincha. Quer dizer, o Garrincha foi um dos maiores craques da nossa história. Entretanto, a gente
viu a decadência do Garrincha, a forma como ele morreu pobre. Isso foi consequência da personalidade dele ou foi consequência do sistema que se estruturou? No caso do Garrincha, eu penso que ele sempre foi muito bem tratado, ao contrário da visão oficial que se criou em torno dele. Garrincha e outros de sua geração ganhavam salários do nível dele, de grandes craques, níveis salariais equivalentes a de ministros. Então, na verdade, o que ocorre é que muitos jogadores eles não se preparam para o final da carreira. É uma profissão profundamente ilusória, em que eles, de repente, eles saem do estrelato, são tratados como reis, príncipes, né? Massas os idolatram, e quando eles penduram chuteiras, pronto, ninguém mais reconhece, engordam, bebem. Né? Na verdade, o Garrincha ele ganhava muito bem. Muito bem. Quando encerrou a carreira, e a carreira dele não foi encerrada por problemas de embriaguez, foi encerrada por problemas físicos, de agravamento de problemas de entorse nos joelhos. Então, aquela história de que o jogador... Isso foi falado pelo Pelé, né? O jogador que quebra a perna morre de fome. Foi quem que falou para o Pelé? Foi Dondinho. Quem falou para o Pelé isso? Quando ele quebrou a perna, o Pelé quebrou a perna, que ele lembrava que alguém falou, o jogador que quebra a perna morre de fome. Hoje não acontece mais isso, né? Eu ainda penso que esse problema, para a esmagadora maioria dos atletas, ainda existe, porque há uma ideia de que jogador é rico, ganha bem, mas isso é uma minoria insignificante. E essa questão do passe tem que ser melhor vista, porque, na verdade, não se acabou com o passe mudou de mão. O passe que pertencia aos clubes passou a pertencer à vida dos traficantes de seres humanos, que são empresas hoje. Hoje, inclusive, são empresas. Não são mais empresários, são grupos empresariais, financeiros, que são donos dos passes dos jogadores. Tanto que, às vezes, o jogador não quer ser transferido e vai embora. Você concorda com isso? Concordo com essa análise, acho que está basicamente correta. É isso mesmo. Hoje, o passe está na mão dos empresários, né? Dos intermediários. Tem, inclusive, aí jogadores hoje que se dedicam a isso com muito sucesso. Claro. O empresário Jairzinho mesmo é um jogador que hoje se dedica a isso, com sucesso, identificar talentos e promover e vender. Mas essa atividade não é legítima? É legítima. Pode ser moralmente condenável, mas é legítima. Né? Quer dizer, por que você fala que é moralmente condenável? Isso te lembra, assim, um pouco... Não, na verdade, eu dei aqui... O navio negreiro, não, eu voltei aos meus 20 anos. Eu acho que o capital é imoral. Pronto, eu acho que isso é basicamente isso. Agora, nós temos que aceitar que o capital existe, que é uma realidade, que não vai acabar tão cedo, talvez não acabe nunca, e que, portanto, negócios sejam legítimos. Agora, do meu ponto de vista, tem uma imoralidade essencial no capital, na compra e venda. E na compra e venda de jogador, na compra e venda do passe, eu tenho uma imoralidade essencial.